Olá, viajantes! Bem, eu analisando essa Copa Mundial, né? Essa Copa do Mundo que está acontecendo nesses 2 meses que sucede, né? Junho e julho. E me veio à cabeça uma análise uma análise empírica, né, da situação. E eu vejo assim, que a humanidade ela é muito, podemos dizer assim que bruta, né? Grosseira. Porque a gente vê, né, países com suas seleções jogando de igual para igual, né, que dá orgulho ver os africanos que historicamente foram tão massacrados, escravizados por outras nações, né? Isso para mim, é um fato vergonhoso na história do mundo. Mas infelizmente podemos dizer que isso é a humanidade, né? Ou tão animal racional. Vemos os países americanos com suas seleções se dando bem, né? A gente está aí na expectativa, como brasileiro, a gente está na expectativa do Brasil vencer essa Copa do Mundo. Começou de uma forma que a gente não estava tão animado, não estava com tanta esperança, mas se reacendeu essa esperança em nossos novos heróis, né? Como o Endrick, como o Vinícius Júnior, né, o Rafinha e outros mais que estão encabeçando essa seleção, né? E é gratificante a gente ver que as nações podem serem iguais e colocar suas diferenças demais e suas ambições, porque infelizmente as ambições, a ganância, podemos dizer assim, como diz um especialista, a gente não deve confundir ambição com ganância, mas a ganância pela sede de poder, por querer ser mais forte, por querer ser mais rico, mais poderoso, acaba que causando um sofrimento muito grande para nações. Um exemplo muito clássico é a seleção africana, né, de Cabo Verde, né, que tem uma história horrenda, né, uma história horrenda, né, de massacres, né. Aliás, os países africanos em si, a gente fica triste, mas a gente vê os grandes heróis africanos nessa Copa lutando de igual para igual com aqueles países que lá na antiguidade foram os algozes, né? Foram os massacradores, foram os escravizadores. Mas é isso. A invenção chamada futebol dá essa prioridade, dá esse privilégio de nações lutar de igual para igual, independente qual seja seu poder aquisitivo, né? O seu poder de compra, né? O seu desenvolvimento econômico. Por exemplo, o Haiti, a gente sabemos que o Haiti é o país mais pobre das Américas, mas estava na Copa e lutando de igual para igual com outras nações. Então isso, cara, é muito gratificante, isso é muito bonito de ver e é um prazer. É um prazer. A gente até se emociona. Ontem mesmo eu me emocionei com a seleção de Senegal e senegaleses, né? No último instante aconteceu aquele pênalti, que apesar de ser o futebol, né, foi analisado por especialistas, foi constatado que realmente foi pênalti. Mas eu fiquei triste, porque os senegaleses lutaram até o fim, né? Fortemente, inclusive o último lance foi aquela falta, né, que infelizmente o jogador isolou, né, poderia ter tido a perícia de colocar no gol e ter empatado e ter consequentemente ir para os pênaltis. Mas é isso, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que o futebol dá pra gente fazer uma análise que é pura ignorância
do mundo, do ser humano, dos países, né, que querem dominar, que querem massacrar os outros. E o exemplo triste, o Irã também, né, que está em guerra, aliás, está sofrendo com a guerra, na verdade, contra os Estados Unidos e Israel, e foi obrigado a se defender, apesar de ter uma rivalidade histórica, né, de milhares e milhares de anos, mas teve que se defender. Então isso é uma coisa que a gente deve olhar, a gente deve pensar. É muita ignorância da humanidade, que se diz um animal racional e acaba cometendo todas essas atrocidades. Mas o importante é que nós, que possamos pensar, que pensamos e que temos que acreditar na igualdade entre todos, sem discriminação, sem guerra, né? Sem disputa por poder. Isso é o mais importante. Então esse é meu recado de hoje. Espero que vocês possam se inscrever no meu canal, né? Que eu estou começando agora. E eu espero que vocês possam estar me ajudando. Inscrevam-se no meu canal para a gente estar cada vez mais impulsionando e para fazer mais vídeos, né? Incentivado a fazer mais vídeo.